Então nós estamos discorrendo sobre o capítulo 3 de João. Na aula passada nós falamos o que é nascer da carne e nascer do Espírito, por que as pessoas precisam nascer de novo. Nós explicamos o porquê que Jesus fala que o vento sopra onde quer, só que as pessoas podem até ouvir a sua voz, mas elas não sabem de onde ele vem e para onde ele vai. E depois nós abordamos o versículo 9 de João 3, que Nicodemos pergunta para Jesus: olha, como que pode ser isso? E Jesus fala: olha, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então Jesus questiona o mestre de Israel: olha, você é mestre, você exerce esse ofício em Israel, só que mesmo sendo mestre você não sabe esse princípio tão básico. Então Jesus está questionando o mestre de Israel ter assumido essa posição, essa função de mestre, e por fim ele não sabia uma coisa tão elementar dentro das Escrituras. Isso no versículo 9. Observa que em todo momento da abordagem de Jesus, Nicodemos não contesta Jesus. Ele não replica, ele não retruca. Ele simplesmente está aprendendo de Cristo. Então, como nós demonstramos no versículo 2, quando Nicodemos chama Jesus de Rabi, ele estava pronto a aprender. Ele não estava lá para fazer como os outros fariseus, para tentar pegar Jesus em alguma contradição. Quando ele chamou Jesus de mestre, ele falou assim: olha, estou pronto a aprender a sua doutrina. Então Jesus passa a expor essa doutrina. E nós não vemos Nicodemos em momento algum replicando Jesus. Ele sempre se coloca: olha, como pode ser isso? O homem pode voltar ao ventre materno e nascer novamente? Olha, eu não compreendi direito. Explica para mim o que seria isso. E novamente Nicodemos pergunta para Jesus no versículo 9: como pode ser isso? Como que o homem consegue nascer de novo por meio da palavra de Deus? E aí agora nós vamos entrar no versículo 10, que é a continuidade da nossa aula. No versículo 10, Jesus fala: olha, tu és mestre em Israel. Reafirma a condição de Nicodemos. Só que demonstra que Nicodemos desconhecia algo elementar das Escrituras. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, você como mestre não está qualificado para ser mestre em Israel, porque você desconhece o que é nascer de novo, o que é nascer da água e do Espírito, o que é ser nascido da carne e o que é ser nascido do Espírito. Se você não conhece essas questões elementares, você não pode ser mestre. Poxa, o que é nascido da carne é carne, e você não sabe que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não sabe essas questões elementares, você não pode ser mestre. Esse ofício de mestre você não pode exercer em Israel. Então Jesus demonstra a condição de Nicodemos. Ele desconhecia questões primordiais da Escritura. Só que Jesus continua desenvolvendo a sua aula para o mestre em Israel. E Jesus está falando de mestre para mestre. Então Jesus não está falando com uma pessoa leiga. É alguém que sempre lia as Escrituras, alguém que conhecia as Escrituras, e alguém que conhecia os costumes de Israel. Então o versículo 11, irmãos, ele versa sobre um costume em Israel. Israel sempre se socorria da lei de Deus para saber o que deveriam fazer. E da lei de Deus, eles criavam preceitos. Ou seja, a lei trazia algo estipulado, específico. E às vezes eles criavam um preceito em cima da lei. Eles criavam um tipo de nova regra, uma regra acessória para alguns elementos da lei. E Jesus utiliza neste versículo 11 de João 3, um preceito, uma ideia corrente em Israel. E Jesus aborda: olha, Nicodemos, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. O que Jesus quis dizer com isso?
quis dizer para Nicodemos: olha, nós dizemos o que sabemos. Tem algumas pessoas que interpretam esse versículo como se ele estivesse falando do Pai, como se ele estivesse falando do Espírito Santo. Então eles acham que nesse versículo, versículo 11 de João 3, está inserido a Trindade. Só que não refere-se às três pessoas da Trindade nesse versículo. Isso daqui é um preceito estabelecido em Israel. Um israelita, um judeu de verdade, alguém que seguia a lei, ele só podia falar aquilo que sabia, ou seja, aquilo que ele tinha visto. E ele só podia testificar o que ele tinha visto. Ele não podia falar a mentira. Isso era algo que eles haviam abstraído da lei. Então Jesus, como judeu, estava falando para um outro judeu, que era Nicodemos: olha, de judeu para judeu, nós só dizemos o que sabemos e testemunhamos daquilo que vimos. Não é isso? Está acertado entre nós, judeus, essa questão? Eu como judeu, você como judeu, nós só não falamos o que sabemos e testificamos daquilo que vimos? Por que, irmãos, foi convencionado isso dentro de Israel? Isso nós vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio. Deuteronômio 17, versículo 6. Gostaria que os irmãos dessem uma lida. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Então Israel, irmãos, tinha uma lei que estabelecia o seguinte: olha, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Reuniu 2 ou 3 testemunhas. O que houver de ser morto, ele vai morrer. Mas pelo depoimento de uma só testemunha não será condenado à morte. Ou seja, se pegar só uma pessoa isoladamente, essa pessoa não vai ser condenada à morte se o testemunho dela afirmar tal coisa. Mas se 2 ou 3 testemunhas afirmarem a mesma coisa, a pessoa que ia ser morta haveria de morrer. Então, por causa desta determinação legal em Israel, criou-se um preceito entre os israelitas: nós só dizemos o que sabemos e só testemunhamos acerca daquilo que nós vimos. Por quê? Por causa do testemunho de 2 pessoas, você condenava alguém à morte. Observe como é grave, irmãos, a questão em Israel de se falar a verdade, de falar verazmente segundo aquilo que você viu e ouviu. Então, em Israel, era um preceito. O judeu tinha esse comportamento: nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Então, isso está fazendo referência a um preceito em Israel. Nós encontramos outro preceito citado por Cristo, quando ele falou com a mulher samaritana. Está dentro do mesmo contexto. Se os irmãos abrirem a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 22, Jesus falando com a samaritana, nós temos um outro preceito em Israel. Jesus, conversando com a samaritana, falou: olha, vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Vocês, samaritanos, por serem samaritanos e viverem a parte da comunidade de Israel, vocês adoram aquilo que você não conhece. Aí Jesus fala: olha, nós quem? Nós judeus adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de quem? Dos judeus. Esse era um outro preceito de Israel. Ou seja, por causa da lei, eles criaram esse preceito dentro dos judeus.
olha, vocês samaritanos adorais o que não conheceis, mas nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Era um preceito, era algo corrente, era algo do dia a dia. As pessoas tinham contato diariamente com essa ideia. Então, quando Jesus falou para Nicodemos, olha, Nicodemos, não é acertado entre nós, judeus, que dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos? Porque, olha, por um testemunho de duas pessoas, nós condenamos o homem à morte. Então, Nicodemos sabia desse entrave legal, desse entrave da lei. Ele, como juiz em Israel, ele sabia que se duas pessoas testemunhassem contra outra pessoa, ele tinha que condenar a morte. Então Jesus estava falando uma linguagem acessível com o mestre de Israel. Não era algo assim extraordinário, algo que Nicodemos pudesse ficar maravilhado. Puxa, eu não conheço isso daqui. Talvez isso fique distante para nós hoje, que nós não conhecemos muito a cultura judaica. Então, quando nós passamos por cima de alguns versículos desse, nós não nos damos conta desse costume em Israel. E aí nós podemos interpretar o versículo de modo equivocado. E se nós interpretamos de modo equivocado, nós vamos chegar no resultado que não é muito legal. Isso vai comprometer toda uma leitura da estrutura do capítulo, da estrutura daquilo que Jesus estava apresentando para Nicodemos. Então, irmãos, esse pequeno dito em Israel refere-se a um preceito. Em verdade te digo, ó Nicodemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, Nicodemos, não aceitais o nosso testemunho. Nessa primeira parte aqui do preceito, está se referindo a algo pertinente aos judeus. Agora, esse não aceitais, ou seja, você não aceita o nosso testemunho, esse testemunho que Jesus coloca aqui, está vendo? Olha, nosso testemunho, refere-se ao testemunho das Escrituras e o testemunho de Cristo. Pelo testemunho de duas pessoas, alguém poderia ser morto em Israel. Agora Jesus dando testemunho do Pai e as Escrituras dando testemunho do Pai, as pessoas não aceitavam esses dois testemunhos. Os irmãos entenderam a relação? Olha, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Por quê? Porque o nosso testemunho aliado, mas o testemunho de uma pessoa, nós condenamos o homem à morte. Agora, Nicodemos, eu estou conversando com você, eu estou dando o meu testemunho acerca daquilo que eu vi junto do Pai. E as Escrituras também dão esse testemunho. Ou seja, se você aliar o meu testemunho, Jesus, e o testemunho das Escrituras, Nicodemos, você tem que concordar comigo. Eu estou falando a verdade. Os irmãos perceberam como Jesus envolve Nicodemos para expor a mensagem que ele quer transmitir? Então Jesus envolve o mestre não tem escapatória, ele tem que acreditar no testemunho de Jesus. Então, olha, repetindo, nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. Ou seja, duas pessoas poderiam condenar uma pessoa à morte. Agora Jesus está falando, olha, não aceitais o nosso testemunho. Que testemunho que Jesus está falando que ele não aceitava o nosso testemunho? Jesus está falando, olha, eu, Jesus, estou dando testemunho acerca daquilo que vi junto do Pai. Só que as Escrituras, elas também testificam de quem? Do Pai, elas testificam de mim. Então, Nicodemos, temos aqui dois testemunhos, o meu e o das Escrituras. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se aparecer alguém lá no seu tribunal, Nicodemos, falando, olha, eu vi fulano fazendo isso, você vai decidir, vai matar a pessoa.
apareço dizendo para você, olha, tudo que eu vi estava junto do Pai, eu estou dizendo aquilo que eu vi do Papai, estou passando para vocês. As Escrituras também estão dizendo a mesma coisa, contudo você não me aceita o meu testemunho, nem o testemunho das Escrituras.